Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 125 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Mas consideremos agora as lições que a primeira dor nos ensina. Ela padeceu uma infelicidade vitalícia. A infelicidade não deixa de ser misteriosa, mesmo no mundo caído. De direito, não deveria existir nenhuma infelicidade, pois o mundo inteiro não está cheio de Deus em todo e qualquer lugar, e pode haver infelicidade na vizinhança de Deus. Quanta bondade e quanta afabilidade existem em cada um ao nosso redor, se temos uma opinião benévola a respeito deles. Perdoa-se facilmente o pecado aos que são sinceros. A graça é prodigamente concedida. Há incrível quantidade de gozo real, e a dor e o sofrimento convertem-se rapidamente em santidade. Apesar de tudo isso, a infelicidade do mundo é real. Quase todo e qualquer coração sobre a terra é um santuário de dor secreta. Em alguns, o pesar é novo, em outros, é velho. Para enorme número de pessoas, a infelicidade é literalmente vitalícia, e dela não há escapatória senão pela porta da morte. Para alguns, ela surge em razão de uma escolha inadequada de vida. Para outras, surge da crueldade, dos delitos e dos mal-entendidos de pessoas amadas. Em alguns casos, os homens têm de sofrer por sua religião, e a crueldade de outros faz com que as consequências perdurem até o fim da vida. Não raro, procede do caráter dos homens, de seus pecados e de algumas consequências deste pecado. De vez em quando, há o fardo de um coração quebrantado, um coração que foi sobrecarregado e então se rompeu, e assim perdeu a flexibilidade e o poder para livrar-se da dor. O tempo não traz cura a este sofrimento. O coração quebrantado continua a sangrar nas mãos do Pai Celestial. Este cuidará dele. Ninguém mais o pode fazer. É impressionante quão superficial é o consolo humano. As águas resplandecem ao sol. Não vemos o fundo arenoso logo abaixo da superfície. Acreditamos que são profundas, até que tentamos extrair água dali e descobrimos tudo, pois tiramos tanta areia como água. Então, aqui o padre Faber, né, como sempre, ele vai nos dar uma visão da realidade em que vivemos, né? Certo? Para depois comparar com a realidade que Maria viveu, né? Isso que ele escreveu aqui, todos nós compreendemos muito bem na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Ora, o que se há de fazer com esta dor vitalícia? Que Nossa Senhora nos ensine pelas profundezas de sua primeira dor. Suas dores eram vitalícias.
Sua primeira dor imprimiu este caráter em todas as outras. Ela sofreu sem buscar consolo. Sofreu sem precisar estribar-se na compaixão humana. Sofreu em silêncio, sofreu com alegria. Ponhamos isto de lado, não porque seja inimitável. Chegará, porém, um tempo em que poderemos imitar até estas coisas. Mas ponhamos de lado estas coisas como algo que está por ora acima de nós. Ela, contudo, não padeceu nenhum sofrimento dissociado da paixão de Jesus. Em certa medida, podemos tornar nossas dores semelhantes às suas por uni-las continuamente às dores de nosso muito amado Senhor. Se nossa dor procede do pecado, é claro que não pode ser igual à dor de Maria, mas pode facilmente e de modo aceitável unir-se à paixão de nosso Senhor. Ele não despreza nossas ofertas. O fato de nosso pesar ser consequência do pecado não precisa sequer aumentar a medida de nossa aflição. Quão felizes e verdadeiramente filhos são os que nosso Pai pune nesta vida. Quão felizes, né? Como Maria, temos de ser amáveis, doces e pacientes com os que nos causam alguma infelicidade, e deitando a cabeça no seio de nosso Senhor, com lágrimas incontidas e sem nenhuma vergonha, pensemos calmamente em Deus e no céu. Não é consolação insignificante aos pranteadores vitalícios saber que Nossa Santa Senhora também foi pranteadora vitalícia? Animemo-nos, encaremos nossa grande dor de frente e digamos-lhe: tu decidiste não me deixar até que eu desça a cova. Sê, portanto, um segundo anjo da guarda para mim. Sê uma sombra de Deus, impedindo que o calor e o resplendor do mundo sequem as fontes de oração em meu coração. Todos nós, ainda que não tenhamos dor vitalícia, temos um anjo da guarda desse tipo. Nossas dores podem não ser uma, mas muitas. Elas montam guarda, como sentinelas, revezando-se ao passar de cada vigília da noite terrena. A infelicidade é como um mundo secreto e subterrâneo. Andamos perpetuamente sobre ele sem conhecê-lo, e assim parecemos indelicados e irrefletidos com os outros, quando em nosso coração não somos realmente assim. Que consolação, então, é pensar que a vida de Jesus e de Maria foram vidas de infelicidade incessante e secreta. Confiantes, portanto, podemos buscar a mãe das dores e pedir-lhe que seja a mãe de nossa dor. Jesus tem um amor especial pelo infeliz. O dia mais longo tem sua noite, o trabalho mais árduo tem seu fim. A dor mais aguda tem seu repouso suficiente e duradouro. Então, essa é a primeira lição que o Padre Faber, nos sugere, das dores de Nossa Senhora. Ou seja, qualquer que seja a nossa dor, nós unirmos a nossa dor à paixão de Nosso Senhor. Isso é uma lição, uma sugestão, um conselho, dos santos, da Igreja
enfim, é um conselho antigo, né? Um conselho antigo que nós podemos ver no próprio instante da crucificação do Nosso Senhor com o bom ladrão, né? O bom ladrão foi aquele que, na hora da dor da crucificação, né, uniu sua dor à do nosso Salvador, né? No instante mesmo em que estava acontecendo, né? Um ser humano, né, foi talvez o primeiro, né, que fez isso e nos ensinou isso também, né? Ele disse, né? Nós merecemos ser crucificados. Mas esse ao nosso lado, esse justo, não merece o que está acontecendo com ele, né? E aí pede a Nosso Senhor que o salve, né? Então essa é a primeira lição, né, que nós podemos tirar, né? Outra lição que aprendemos da primeira dor de Maria é que o maior uso dos dons de Deus consiste em retornar-lhes a Ele. Nada é realmente nosso, exceto nosso pecado. Também essa frase que resume bem, né, toda a doutrina da igreja, né? Nada é realmente nosso, exceto pecado. Deus é cioso de qualquer sentimento de propriedade, mesmo quanto aos dons da natureza. Mas com respeito aos dons da graça, este ciúme aumenta 1000 vezes. Devemos fazê-lo, Deus, né, o depositório de seus próprios dons, porque não sabemos como usá-los corretamente. Devemos ser como crianças que pedem ao Pai que guarde os pequenos tesouros que seu mesmo Pai lhes deu. Assim é com os dons de Deus. São mais nossos quando estão sob sua custódia do que sob a nossa. Tudo o que aumenta nosso sentimento de dependência dele é doce, e seguro, e verdadeiro, e correto. A melhor coisa. Além disso, Deus é o fim, porque todas as coisas foram dadas. Nenhum bem é destinado a ficar conosco. Não permaneceria como bem. Estragar-se-ia. Cada criatura é um canal por onde as coisas encontram seu caminho de volta a Deus, tão seguramente como o sangue encontra seu caminho de volta ao coração, através de desvios infindáveis, e cumpre seu trabalho, não por ficar parado em qualquer lugar, o que causaria doença, mas por passar adiante e rapidamente para animar e vivificar. Ademais, nossa humildade fica em perigo se retemos um dom de Deus, ainda que seja somente para olhá-lo, amá-lo e sentir complacência quando se vai. Devemos referir todas as coisas a Deus. É o segredo da santidade. A graça vem e a tentação recua, e fazem-se grandes coisas, e o amor festeja, e então o eu
começa a cantar uma música de fundo, mas fazemos tamanho barulho com o louvor de Deus que não a ouvimos, e ela está ferida e segura sua língua e não sabemos nada. Poderíamos manter aquele belo alarido para sempre? Oh, sim, pois as graças sempre vêm. Como as pessoas nas estradas, elas não têm fim. Às vezes há escassez, mas nunca interrupção. Assim poderíamos sempre louvar a Deus, sempre devolver-lhe, após beijá-los humildemente, os dons e as graças que nos envia. Além disso, Deus e seus dons são coisas diferentes. Às vezes, ele finge que nos engana para testar nosso amor. Manda-nos um dom muito celestial e então observa se trocamos o dom por ele ou se repousamos no dom, não como se fosse nosso, nem como se fosse seu, de Deus, mas como se fosse ele mesmo. Mas a alma que ama verdadeiramente nunca cai nesse erro. Não pensa em recostar-se nos melhores dons de Deus para repousar. Assim como não pensaríamos em deitar-nos nos vergalhões verdes e dóceis do mar para dormir. Ela a alma, né, devolve seus dons, seus com letra maiúscula, afirmando constantemente que, conquanto sejam necessários, não são Deus e não podem tomar seu lugar. Isso é extraordinário, né? Também é um alerta permanente dos santos, né? Para que nós não nos contentemos com as consolações, né? Que Deus nos manda, né? Porque elas não são Ele, né? Então é o que ele fala aqui. Os dons de Deus não são Deus. Né? E o que a alma deve aspirar é a Deus. Então seus dons, eles podem acontecer, né? Mas eles não são Deus. Nós devemos amar a Deus e não a seus dons. Né? Isso é uma afirmação permanente, né, dos grandes teólogos, né, dos grandes teólogos místicos, né, como é Padre Faber aqui, né. Isso é um conselho muito enfatizado da teologia mística, né. Por isso que os santos eles não se apegam àqueles dons que eles têm, às vezes, de fazer milagres, por exemplo, né? Eles não se apegam a isso. Porque esse dom não é Deus, é apenas um dom de Deus, né? Muitas almas se perdem no caminho da santidade, né? Fazendo essa confusão entre os dons que Deus dão para essas almas e o próprio Deus, né? Essas almas ficam enamoradas dos dons de Deus, né? E esquecem a fonte, né? Então essa é outra lição, né? Que Padre Faber tira da primeira dor de Maria.
Outra lição por aprender é que neste mundo a dor é recompensa da santidade. É para o eleito na terra o que a visão beatífica é para os santos no céu. Olha o que ele compara, né? Com o que ele compara as dores neste mundo, né? Como uma recompensa da santidade, né? E compara com a visão beatífica no céu, né? Que é a recompensa máxima que todos nós aspiramos, né? Então, a dor neste mundo é a presença de Deus, sua manifestação, sua recompensa infalível. Não nos devemos espantar, portanto, se nossos esforços no serviço de Deus, trazem consigo novas dores. Deve ser assim, segundo os princípios sobrenaturais da vida espiritual. Se somos capazes de suportá-las, as dores virão ao mesmo tempo. Sua demora é apenas indício de nossa fraqueza, segundo a estimação de Deus. Mas não precisamos temer que sejam desproporcionais às nossas forças. Os golpes de Deus não são desferidos a esmo. A sabedoria divina equilibra nossas cruzes com precisão, e então o amor divino as aplaina para torná-las mais suaves e mais leves. Mas não podemos ter conforto real na devoção se não passamos por provações. Não temos nenhuma prova de que Deus nos aceita, nenhuma segurança contra a ilusão. Sabemos que as estrelas estão em seu velho lugar no céu. Mas, segundo os diferentes estados da atmosfera, parecem mais distantes do que em outros tempos, ou ainda mais próximas, como lágrimas de luz a ponto de cair sobre nós, sobre a terra. Assim é com Deus. A alegria faz que pareça distante, enquanto a dor o torna próximo, quase dentro de nosso âmago. Quando as dores vêm, sentimos instintivamente sua conexão com as graças que as precederam, assim como as tentações têm a miúde odor das vitórias passadas. Vem uma após outra, desferindo vários golpes em nosso pobre coração, com tal expressão modesta e celestial em sua face, que é fácil reconhecer anjos sob a máscara fina. Quando as tocamos, mesmo quando o temor nos atravessa, sentimos como se manejássemos nossa perseverança final, porque são sólidas evidências de nossa adoção. Sua presença está repleta de graças substanciais, e quando se vão, deixam um grande legado de bênçãos. Um mundo sem dor é como um mundo sem revelação. Não veria nada de Deus além de um lusco-fusco. Então, é outro ensinamento importante, né, que o Padre Faber nos dá aqui. Que é o seguinte. Deus pode nos dar consolações, Deus pode nos dar capacidade de fazer milagres, né? O São Paulo dizia, né? Cada um tem um carisma, né? Na época dele era muito mais comum isso, né? Carisma da profecia, carisma da cura, né? Mas esses carismas, a igreja sempre ensinou,
eles podem ser falsificados pelo demônio. Né? Nós temos mesmo na Bíblia, né, em vários momentos, que o demônio faz maravilhas que parecem maravilhas de Deus, né? Tá certo? Então, ainda no Velho Testamento, né, aquela passagem em que Moisés e Arão se apresentam na presença do faraó do Egito, né, antes do povo ser libertado, e jogam a vara no chão, a vara se transforma em serpente, né? Os magos do faraó também fazem esse milagre, né? Então o demônio, ele sempre imita, né? Então todo tipo de consolação e todo tipo de carisma que nós achamos que temos pode ser uma invenção demoníaca, né? Ou pode não ser. Antigamente, quando a igreja ainda, enfim, era a igreja de sempre, todo fiel, todo monge, todo padre, né, que começava a exibir esses fenômenos, a igreja tomava muito cuidado antes de analisar, né? Quer dizer, ela tomava cuidado antes de aprovar, né, isso. Isso aconteceu, por exemplo, com Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, quando ela começou então com aqueles fenômenos, né? Ela, enfim, ela foi analisada inclusive pela Inquisição para ver o que era aquilo, né? Que estava acontecendo com ela, né? Pois bem, essas coisas, essas consolações e esses carismas podem ser imitados, né? Mas uma coisa que Deus nos manda, que só Ele pode mandar, e que o demônio não consegue imitar, né? E que a gente pode seguramente identificar a fonte como Deus, são as dores, são os sofrimentos. Estes são provenientes única e exclusivamente de Deus, né? É o que o Padre Faber diz aqui, né? Ademais, nossa dor deve ser algo próprio. Não devemos esperar que alguém a entenda. É uma das condições da dor verdadeira que seja incompreendida. A dor é a coisa mais individual do mundo inteiro. Não devemos esperar, portanto, encontrar compaixão totalmente adequada ao que estamos sofrendo. Seria uma grande coisa se ela fosse conveniente, ainda que imperfeita. É triste ter se apoiado na compaixão e descobrir que ela não carrega nosso peso, o fardo de dor sobre nossas costas. É muito difícil que nos ergamos novamente. O coração afunda-se em desânimo. Usou a última força para alcançar o lugar onde descansaria. E o que lhe restou, senão uma debilidade que abre todas as feridas novamente e uma convicção lúgubre de que o pesar é menos suportável que antes? É melhor, portanto, manter nossas dores tão secretas como pudermos. Uma compaixão imprópria irrita-nos e faz-nos pecar. Uma compaixão inadequada faz a perna manca cair rigidamente no chão. A negação da compaixão excita um desespero queixoso. Deus sabe todas as coisas. Há volumes de conforto nisto. Deus tem uma intenção em todas as coisas. Nesta simples verdade, há luz para cada escuridão.
Deus tem uma intenção em todas as coisas. Né? Nosso coração está cheio de anjos quando está cheio de dores. Façamos delas nossa companhia e sigamos nosso caminho, sorrindo todos os dias, espalhando uma doçura ao nosso redor que só os pesarosos podem espalhar. E Deus nos entenderá quando recorremos a Ele. Quem pode confortar como aqueles que também pranteiam? Aqui o padre Feber comenta da dor como algo próprio nosso, né? E que ninguém verdadeiramente entende, né? Isso é verdadeiro até para as dores físicas, né? Certo? A gente está sentindo uma dor física, é difícil explicar para as pessoas toda a composição dessa dor, né? O lugar até você consegue explicar, né? Mas a intensidade, o jeito com que ela vem, o jeito com que ela varia, o jeito como ela varia, né? Até a dor física tem essa característica, ela é uma coisa muito pessoal, né? Não nos iludamos, né? Com esse mundo tecnológico, né? E tem remedinho para tudo quanto é coisa, né? Não nos iludamos com isso, né? As dores, embora do ponto de vista científico, né? As dores físicas, eu estou dizendo, do ponto de vista científico, elas podem, digamos assim, ser tratadas em conjunto. Cada dor é uma dor própria. As psíquicas, as mentais, são mais variáveis ainda, né? Embora, de novo, a ciência tenta englobá-las em certas classes, né? E nesse caso das dores psíquicas, a ciência erra ainda muito mais, né? Mas não entremos nesse detalhe aqui agora, né? Mas essa é a característica das dores, né? Uma coisa própria de cada um, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Devemos esperar também que assim como foi com Maria, assim será conosco. Nossas dores serão alimentadas até por nossas alegrias. Deus nos envia alegrias antes das dores, para preparar nosso coração. Mas as próprias alegrias contêm profecias das dores vindouras. E o que são esses temores sagrados, esses pressentimentos estranhos, essas expectativas vagas do mal que se aproxima, que tão frequentemente acompanham as alegrias, senão as sombras que elas trazem consigo? É do fulgor da vida que precede geralmente a escuridão. Por caminhos de todo estranhos, a alegria converte-se em dor, às vezes repentinamente, às vezes gradualmente. Às vezes o que era esperado como alegria vem em forma de dor. Às vezes o próprio gozo da alegria torna-se tristeza, como se uma varinha mágica se agitasse sobre ele. Às vezes a alegria dura até o fim, mas quando se vai deixa atrás um pesar que até então estava escondido sob seu manto e que não suspeitávamos. Novamente, quando uma dor se acalma e a novidade de seu aguilhão parece desgastar-se pelo tempo, pela perseverança ou pelas distrações de nossos afazeres, uma alegria nos vem a nós. Faz-nos sorrir
ao entrar em nossa alma. Mas quando chega aí, corre imediatamente para a fonte de dor. Desperta as águas adormecidas, cava a fonte mais profundamente e lavra a terra para que a nascente jorre mais abundantemente. São poucos os que não experimentaram este despertar, este avivar do pesar, pelo advento da alegria. Mas na realidade, num mundo onde podemos pecar, numa briga onde perdemos tão frequentemente a Deus de vista, numa morada que é antes exílio que lar, todas as alegrias são semelhantes a dores. Ou melhor, são quase dores em traje de festa. Que beleza essa expressão, né? As alegrias são quase dores em traje de festa. Alegria é a vida parecendo o que não é. Dor é a vida com face honesta. É a vida parecendo o que é. Contudo, na dor estão presentes as alegrias mais verdadeiras e mais celestiais, porque nos separa do mundo e nos atrai para Deus com autoridade muito serena, muito persuasiva e irresistível. A aurora da graça dentro da alma é cheia de nuvens e de dúvidas e de passagens incertas, mesmo entre os lampejos da luz formosa que colore em todos os lugares o céu agitado. Mas quando o astro tiver acendido à torre do meio-dia, todas as nuvens se dissiparão no azul, ninguém sabe como. Pois transformar alegrias em dores é a tarefa doce e sã da terra. Transformar as dores em alegrias é o verdadeiro trabalho do céu e do cume da graça, que já é o céu na terra. Veja como ele trabalha essa dicotomia, né? Entre alegria e dor aqui, né? Esse paradoxo, né? Entre alegria e dor, né? Então, olha que intuições, né, que nós temos aqui nessa última trecho que eu li, né? Ele diz o seguinte: ele diz assim: numa morada que é antes exílio que lar, que é a nossa vida, né? Todas as alegrias são semelhantes a dores. Ou melhor, são quase dores em traje de festa. E aí ele diz: alegria é a vida parecendo o que não é. Dor é a vida com face honesta. É a vida parecendo o que é. Então, essa aqui é uma posição, né? Uma relação entre alegria e dor, né? A outra, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que ele está pontuando aqui é a dor que vem da alegria, né? E depois ele vai falar da alegria que vem da dor, né? E ele diz assim: contudo, na dor estão presentes as alegrias mais verdadeiras e mais celestiais. Por quê? Né? Ele nos diz: porque nos separa do mundo e nos atrai para Deus com autoridade muito serena, muito persuasiva e irresistível. E aí, no final, na última frase do trecho, né, ele fala assim:
Pois transformar em alegria, desculpe, pois transformar alegrias em dores é tarefa doce e sã da terra. Transformar as dores em alegrias é o verdadeiro trabalho do céu e do cume da graça, que já é o céu na terra. Tá certo? Então essa é a verdadeira relação, né, entre alegria transformando em dor, que é o trabalho da terra, e depois tem o trabalho do céu, que é transformar dor em alegria, né? Aqui está resumidamente, né, toda a doutrina da igreja e toda, olha, aqui está todo o argumento, né, que o cristianismo tem contra a gnose. Tá certo? Quem entende isso nunca será gnóstico. Porque gnose é também uma teoria sobre a dor. É uma doutrina sobre a dor. Enganosa. Tá certo? Essa que o Padre Feber acaba de nos ensinar é a verdadeira doutrina da dor, né? É a compreensão total do mundo em que nós vivemos. É um, digamos assim, um antídoto contra essa terrível heresia da gnose, que é tão atual, né? Gnose não é uma heresia antiga, é também uma heresia antiga, mas é uma heresia extremamente moderna, né? Aquela que repele a dor, que odeia a dor, né? Que acusa Deus, né, por ele nos dar dores, né, por ele ter criado as dores no mundo, né? Então, esse pequeno trecho aqui do Padre Feber é um antídoto completo e absoluto contra qualquer perspectiva gnóstica da vida. Nós estamos hoje encharcados desta doutrina gnóstica na nossa vida, nas nossas famílias, no plano social, no plano político, nas artes, na literatura, na pintura, na música. Tudo que nos cerca é gnóstico. Por isso que é tão importante esse trecho aqui, né? Na verdade, é importante o livro todo, né? Sobre as dores de Maria, né? Então, eu vou terminar a leitura aqui na página 132, último parágrafo, para a gente continuar, se Deus quiser, amanhã. E agora, se alguém tiver alguma observação a fazer, ou comentário. Eu tenho, professor. Diga, Ana Paula. À medida que o senhor foi lendo, eu fui pensando assim, porque Deu uma travada aqui. Você está me ouvindo? Não, à medida que a última coisa que eu ouvi, assim, à medida que eu fui lendo, que o senhor foi lendo, eu fui pensando alguma coisa. Aí eu já... que o senhor foi chamando a atenção várias vezes na leitura de hoje pela a beleza das palavras, das figuras de linguagem. Né? Eu não consigo me segurar. É bonito mesmo, é muito bonito. Né? É impressionante. Eu acho que aí a gente vê mesmo a inspiração do Espírito Santo. Porque como que um homem pode escrever algo tão bonito, tão elevado, tão com tanta unção, né? Explique tanto. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, que a gente acha lindo o que está escrito. Aí a gente quer quase, na nossa falta de humildade,
a gente fica assim, até querendo uma dorzinha. Ah, não, é. Fazer o que ele está falando aqui, É. né? Igualar com alegria e tal, tá. Só que quando vem alguma dor mesmo, a gente fica confuso, né? A gente se revolta, quer se livrar dela rapidamente, da dor rapidamente. Uhum. E, assim, então, assim, o senhor, ontem que o senhor falou, né, de como que nós somos cabeça dura, que ontem ela falou que, assim, como que já tem tudo dito, né, já foi, não precisaria repetir, né? Então, o senhor falou da atualização. O senhor talvez fique pensando assim, nossa, depois de ler um livro tão bonito, o que eu vou ler, né? O que mais que vai ficar faltando? Mas a gente é tão cabeça dura que precisa repetir. Porque aí eu volto na questão da dor. Que a gente fica querendo até uma dorzinha aí para fazer o que o Padre Ferreira está falando aqui. Para não sentirmos santos. Sim. Para sentir essa beleza que ele está falando aqui. Igual o senhor falou aí, nos sentirmos santos. Só que aí, acaba a leitura, né? Eu desligo aqui. E a vida nos envolve. Isso. Aí eu vou para a cozinha para lavar a louça. Eu também, viu? Hoje eu vou. Ah, hoje você vai? Vou. E aí eu quero lavar a louça rápido. Porque eu quero fazer algo prazeroso depois. Eu quero me livrar daquilo rápido. Então, assim, esse desconforto, esse desprazer, a gente não tem como dor, né? Não. No nosso dia a dia, tem como incômodo. Não, isso não. Essa dorzinha eu não quero. Eu não quero, não. Eu quero uma outra dor que seja valorizada, que fique bonito. É a falta de humildade sempre, né? Ué. É o amor próprio. Então, não é? Então, deixa eu acabar com essa lavação de louça aqui, para eu poder sentar e ler, para fazer alguma coisa que eu goste logo. Né? Que dê prazer, né? E aí a gente não encara no dia a dia da gente, porque todo dia, o dia inteiro, são dores. Isso! É porque a gente não está. Exatamente. É porque a gente não está com a sensibilidade elevada para descobrir as nossas próprias dores cotidianas. Isso. Que ele falou aqui hoje, né? Que cada um é sensível à sua de maneira diferente. Não é? A gente só passa o dia tentando se livrar dos incômodos. E outra, sentir a dor do outro, que é talvez mais forte, mais nobre. Mais bonito, né? É mais bonito. Mas não nos iludamos, né? Deus manda a cota de dores para nós todos os dias, que nós conseguimos suportar. Mas nós sequer, no mundo moderno, conseguimos perceber essas dores. Porque as distrações são tantas que elas perturbam essa nossa sensibilidade das dores. Né? Nós não temos tempo para pensar na nossa vida. E hoje nós não temos tempo de lamentar. A gente reclama muito. Mas esse lamento profundo de uma dor que Deus manda pra gente, a gente não tem mais tempo de fazer. Porque esse lamento profundo não é público. Não é no YouTube. Não é nas redes sociais. Né? É uma coisa entre você e Deus. Você e Deus. Né? Mas você falou o negócio de roubar a cozinha, Ana Paula. Tem uma coisa, eu achei uma coisa sensacional. Eu compartilhei com vocês um texto de um padre do IBP sobre a quaresma e sobre as coisas que a gente deve fazer na quaresma. Uma delas ele cita até arrumar a cozinha. Eu achei muito interessante. Eu compartilhei lá no clube de leitura. Porque são as tarefas. Hein? É aquele das penitências? É. Sugestões de penitências? É. Sim.
ele cita as coisas mais simples, né? Triviais. Outra coisa que você falou é que a gente não aprende, tem que repetir pra gente, né? Bom, a igreja, ela nos ensina isso, né? Quer dizer, ela repete todo ano, o ano litúrgico inteiro. Igualzinho, todo ano. O ano litúrgico é a pedagogia da igreja para nós, né? A grande lição pedagógica que a igreja nos dá é exatamente o ano litúrgico, né? Que ela repete todo ano. E todo ano a gente ouve aquilo com tal desatenção, com tal distração mental, que é preciso muitos anos para que a gente pegue alguma coisa dessa lição que a igreja nos dá todo ano. Todo ano. Todo ano ela repete o ano litúrgico. Então, essa coisa da repetição, que numa certa época a própria escola formal foi criada pela igreja, né? Ela usava o mesmo tipo de método pedagógico, de repetição. Hoje é uma coisa pedagogicamente inexistente, que é a criança decorar coisas. Decorar. Né? Decorar poesia, decorar... então, assim, esse método da igreja já foi um método clássico de ensino normal, ensino de outras coisas, que hoje se perdeu. Né? Porque a mente humana é assim. Ela tem que ser... tem que se repetir. Né? Por exemplo, a nossa leitura agora é sobre as Dores de Maria, que é uma coisa elevadíssima. Né? Mas quantos santos nós já lemos que passaram a vida inteira envoltos de dores, né? De dores e mais dores e mais dores. E nós vimos na biografia desses santos toda essa alegria que o padre Faber fala no meio das dores. Toda esse desejo do santo de continuar no meio dessas dores, né? De suplicar a Nosso Senhor que não as tire deles. Né? Quantos santos nós já lemos, né? Sobre dores, sobre oferecimento dessas dores a Nosso Senhor pela sua paixão. Né? Então, isso não é novo para nós. Nós estamos lendo aqui o texto do Padre Faber, que é uma beleza, mas a informação específica que ele nos dá não é nova para nós. Mas a gente lê como sendo novo. Né? E é assim mesmo. Nós somos cabeça dura. Cabeça dura. Né? Infelizmente, nós somos cabeça dura. Então, nós temos que ouvir novamente o que a igreja tem a nos falar pela boca dos seus representantes, dos seus teólogos, dos seus santos, dos seus doutores. Né? E é o que nós estamos fazendo agora através do Padre Faber. Né? Outra coisa que você falou é muito interessante. Né? Que livro nós vamos ler depois? Né? Eu nem sei. Mas é duro, né? Ler um livro depois desse. É muito duro. Porque a elevação dele, da linguagem, etc. É duríssimo. Ler alguma coisa no mesmo nível. Né? Vão pensando aí, depois vocês me sugerem. Vão sugerindo. Professor, talvez para facilitar nosso entendimento, assim, para a gente colocar na prática essa questão da dor que o Padre Faber está tão brilhantemente explicando aqui, a gente pudesse encarar como dor, eu acho que devesse, né? Encarar como dor tudo aquilo que contraria a nossa vontade. Isso, é isso mesmo, é o pesar, é o que ele fala de pesar. Isso, que ao invés de a gente ficar esperando uma dor, ai, quando que Deus vai me mandar uma dor?
Ai, como que eu vou. Sabe? Isso é bobagem. Por que a gente não fica esperando assim? Eu fico. Não, é o nosso. Ainda mais que a gente lê as vidas dos santos, né? Aquelas dores tão terríveis. Sim, isso. Então a gente fica sempre esperando quando é que vai chegar essa dor, né? E que eu vou ter que lutar, se eu vou dar conta, se eu não vou, e sofre antes, e fica ansioso, né? Porque se a gente encarar como dor tudo que aquilo no nosso dia a dia contraria a nossa vontade, a gente vai se treinando para isso, né? Então é levantar fora do horário né? Eu queria dormir mais um pouco, mas o despertador tocou. A disciplina. Né? A tal da louça que eu tenho para lavar, um banheiro para limpar, sei lá o que mais. Né? As mães, os filhos para criar, todos os problemas com o filho. A Isabela aqui entre nós é doutora nisso. Tudo isso. É isso mesmo. É doença de filho, é preocupação, qualquer coisa. O pesar de certos membros da família não serem católicos, não estarem convertidos, o pesar de ver as almas se perderem, o pesar que a gente tem com relação à crise da igreja. Tudo isso são dores que Nosso Senhor manda para nós. E aí talvez a gente pudesse, cada um de nós que está aqui, né, depois que acabar essa aula aqui, essa leitura, o que a gente for ter que fazer, algum a fazer que a gente tenha, a gente já ir com esse pensamento, né, de encarar aquilo ali, porque precisa fazer, porque é Deus. É a vontade de Deus. Didaticamente nos dando aquilo para fazer. E sabendo que amanhã, talvez a hora que o senhor acabar a aula de novo, que eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou reclamar de novo. É claro. Esqueci, e aí eu vou. É claro. Vou eu. Todo dia. Vou ter que lembrar de novo. Nós somos duros. Nós somos duros. Imagina a paciência que Deus tem que ter com a gente. Para não nos exterminar. Não, é assim mesmo. Pois é, você é doutora nessa questão de filhos, é isso que eu estou falando. Doutora. Das preocupações com o filho, do cuidado diário, de tudo. Eu nem ouvi direito o que era, porque eu estava ali acudindo o menino. Exatamente, é isso. É isso que eu falei, Isabela. É porque são as pequenas dores cotidianas. Você faz o que você não tem vontade de fazer. Mas por que você faz? Porque você tem que fazer. Você tem que fazer. Não é? E às vezes você deixa de fazer coisas boas, no sentido estrito da palavra. Você podia fazer um bem para alguém, mas você não faz porque você tem os seus afazeres. Os deveres de Estado, né? Que a igreja coloca. Veja que coisa incrível, né? Como que a igreja nos ensina, né? A igreja coloca os deveres de Estado em importância acima da oração. Tá certo? Acima da oração. Então, assim, olha como que é importante os deveres de Estado, né? Cumprir os deveres de Estado para a igreja, essa coisa está acima da oração. Né? Então, se você estiver rezando, né? Por exemplo, uma mãe rezando e o filho está em necessidade dela, tá certo? Não necessidades bobas, idiotas, que podem ser resolvidas por alguém, mas realmente necessidade, ela tem que parar a oração e atender. Não é? Cada um de nós, se tiver um chamado do dever de Estado, na hora que a gente estiver rezando, nós temos que atender ao chamado do dever de Estado. Depois reza. É isso mesmo, professor. Rafael e eu, a gente fica lá na missa, quando sai da missa, a gente fica assim, oh meu Deus, que saudade de assistir uma missa. Prestando atenção e conseguindo rezar de fato.
gente tem que ficar o tempo todo vigiando os meninos, olhando, orientando, levando meninos pra família. Eu só queria prestar um pouco mais de atenção na minha. Eu fico imaginando vocês na hora da consagração, tendo que pegar menino no colo e isso. A hora da consagração é a hora que o menino chora. Exatamente. Eles escolhem. Eles escolhem. É. Não, é isso mesmo, Isabela. Assim, e você vê, né? Isso tá na missa, que é uma coisa importantíssima pra você fazer. Mas tem os meninos, você tem que olhar. Tem. E isso é dor, isso é pesar. Isso é uma coisa que Deus te deu e que você tem que cuidar. Né? Então não tem outro jeito. E assim com todo mundo, né, na vida, não só com as mães e com os pais. Né? Todo mundo. Todo mundo tem a sua cota de dor. Né? E a única forma de você fugir disto é você entrar num mundo. No mundo de divertimento, enfim, de remedinhos para tudo. Hoje tem remedinho para tudo, né? Não estou falando mal de remédio, não, porque eu mesmo tomo muitos remédios. Mas assim, remedinho para tudo. Remedinho para qualquer coisa, né? Então, assim, é porque nós não conseguimos suportar nossas dores que são mandadas por Deus, proporcionais à nossa capacidade de resistência. Né? É como se fosse exercício físico, né? Quando você começa a fazer exercício físico, você vê que quanto mais você faz, mais vai ficando fácil aquele exercício. E aí você começa a aumentar a carga do exercício. Deus faz isso com a gente, com as dores, né? Vai mandando as dores para a gente ficar mais forte, né? Para a gente suportar mais, né? Com a graça dele, né? E é assim também, né, professor? Quando a gente tem um, a gente, meu Deus, acho que não consegue ter dois. Depois, quando você vê, você tem 4. Pois é. Eu tinha um professor na universidade, eu acho que ele era da área de ciência biológica. Ele tinha 9 filhos. Ele falava assim, né, brincando, né? Claro que isso era uma inverdade, mas ele falava assim, ó, depois do 5º, aí, bicho, é muito fácil ter, porque o mais velho vai cuidando dos outros e você não lembra nem o nome dos filhos, você confunde o nome, etc, etc. Falava disso brincando, né? Mas poxa, é uma carga enorme, uma carga enorme. E é que você falou, dois está demais para mim, não vou aguentar. Mas aí vem mais 2, depois vem mais 2, enfim. É a vontade de Deus mesmo, né? E é assim mesmo. Deus vai nos treinando os nossos músculos espirituais, né? E nos tornando mais fortes, né? À medida que a gente vai enfrentando, né, essas dificuldades. Porque você olha para trás e fala, tô dando conta. Dei conta. Tô beleza. Né? Minha musculatura tá boa ainda. Né? Isso mesmo. Mais alguma observação? Comentário? Então, gente, nós estamos aqui na página 132 do livro do Padre Faber. E amanhã retornaremos, se Deus quiser, à leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.